Chegamos à conclusão, portanto, de que o esquizofrênico odeia inconscientemente sua mãe. Mas ele não é uma pessoa fria e odiosa. Seu ódio não lhe envolve o coração, apenas seus músculos. Não foi seu coração que se congelou, só o seu sistema muscular. Mas isto coloca um problema real para o terapeuta bioenergético, já que qualquer tentativa de derreter o gelo deve ser empreendida gradualmente e de modo controlado. O esquizofrênico está tão apavorado com seu ódio que resistirá a todas as tentativas de mobilizar sua agressividade. Uma vez quebrado esse medo, conseguem-se progressos consideráveis. Rosen entende isso tudo intuitivamente tão bem que assumirá o desafio da agressividade do paciente dirigido contra ele. O objetivo final da terapia é dirigir essa agressividade contra o terapeuta, ao invés de fazer com que o paciente dissipe-a amorfamente de seu modo esquizofrênico habitual. Isto pode levar a uma luta física verdadeira com o paciente, na qual o médico poderá provar que a agressão física pode ser controlada para fins construtivos. O ódio latente do esquizofrênico por sua mãe é o vínculo que o liga a ela. Do mesmo modo que o ódio latente desta liga ao paciente. O ódio não apenas congela a motilidade individual, como também o relacionamento. É como se o esquizofrênico e sua mãe estivessem congelados juntos, num laço comum de ódio e repugnância. O caráter esquizoide, ao contrário do esquizofrênico, tem uma motilidade e coordenação motora maiores, ego e índice de independência melhor organizados. No seu tratamento, podemos contar com uma participação mais consciente. Não obstante, as tendências esquizofrênicas básicas estão presentes, e a terapia deve ser orientada no mesmo espírito que seria adequado no caso de se estar lidando com o esquizofrênico. Os caráteres esquizoide e esquizofrênico não têm defesas de ego. Isto então será um fator tremendamente positivo em sua terapia, dado que não resistem inconscientemente, bem como nem o conseguem. O que não quer dizer que a resistência seja um fenômeno consciente. O caráter esquizoide não tem consciência de nenhuma resistência, embora esta assuma forma de desconfiança, medo do terapeuta ou medo da terapia. Disso ele está ciente. Estes pacientes que não têm defesas profundas, devendo assim pôr-se em guarda. Contra esse tipo de resistência, o terapeuta só pode oferecer seu esforço sincero, humildade e honestidade. Como parte desta ausência de defesas egóicas, o caráter esquizoide, bem como o esquizofrênico, tem uma enorme sensibilidade, especialmente quanto a pessoas de quem se sentem dependentes. Tem sido dito por outros que respondem diretamente ao inconsciente e eu endosso a afirmação. Conseguem ver, através do terapeuta, tão rapidamente quanto qualquer terapeuta pode vê-los por dentro. E quem, entre nós, está livre do seu problema neurótico? Para ajudá-los, portanto, devemos conhecer-nos bem, especialmente nossas limitações e fraquezas. À medida em que não podemos oferecer ao nosso paciente esquizoide ou esquizofrênico um ser humano perfeito, não devemos sequer pretender fazê-lo. Oferecemos-lhes realidade, a nossa própria realidade, constituída de sinceridade do nosso esforço, da humildade de nossa atitude e da honestidade de nossa consciência. Estas são qualidades pessoais indispensáveis que todo terapeuta deve ter ao trabalhar com tais pacientes. Há mais uma coisa que é absolutamente necessária:
calor. Não há sinceridade, humildade ou honestidade suficientes que possam ajudar um paciente esquizoide ou esquizofrênico sem o calor verdadeiro dos sentimentos do terapeuta para com ele. Isso quer dizer que o terapeuta deve ser uma pessoa amistosa e deve realmente gostar do paciente. O afeto do terapeuta é o agente terapêutico, através do qual conseguirá trazer o paciente de volta à realidade, de modo mais completo. E é bem aqui que a falta de defesas do ego se mostra auxiliar valioso. O neurótico questionará até mesmo a sincera manifestação de afeto e calor, sendo que é somente quando a defesa neurótica é eliminada que tal expressão será totalmente aceita. Isso não se dá com o esquizoide nem com o esquizofrênico. À medida em que é dado de livre e espontânea vontade, é aceito do mesmo modo. Apesar da magnitude do problema, é um grande prazer trabalhar com a personalidade esquizoide. Durante a terapia, à medida em que o afeto permeia seu ser, por-se-ão generosamente a dispor do terapeuta. O esquizoide e o esquizofrênico exigem mais uma qualidade em seus terapeutas, demandam a compreensão destes para com suas pessoas. Os demais pacientes também querem isso, mas sua neurose os cega quanto à sua presença ou ausência. São indivíduos isolados, que habitam num mundo diferente do nosso, tão real quanto o deles, e que deve ser real para o terapeuta. Não estou me referindo ao mundo das alucinações e delírios, mas do mundo de sensações mais elevadas às quais tem acesso. Além disso, deve-se ter, em certo grau, pelo menos, uma sensibilidade que se iguale a deles. É por esta razão que os caracteres esquizoides compreendem-se entre si inteiramente. Também é verdade que uma pessoa que tenha ultrapassado essa doença ou perturbação seja talvez o terapeuta que consegue estabelecer com eles o contato mais íntimo. Se além da compreensão de suas sensações espirituais, também se compreendem suas sensações corporais e consegue-se falar inteligentemente a respeito delas, pode ser estabelecido um vínculo íntimo e importante para o paciente. É a esse respeito que o conhecimento da dinâmica dos processos bioenergéticos é tão importante. Um paciente esquizoide contou-me que estava muito mais adiantada do que os analistas que trabalhavam com ela. Tinha que lhes interpretar tudo, mas não é o bastante estarmos a acompanhá-los com nossa compreensão. Devemos estar à frente deles. No âmbito do comportamento agressivo da realidade material e do funcionamento sexual, o caráter esquizoide é um novato. Não se trata de uma questão de repressão de atitudes e sentimentos para com o mundo. Trata-se, sim, de um mundo no qual nunca penetrou completamente, que desconhece e do qual desconfia. É um mundo de ações no qual os sentimentos mais ternos estão fundidos com componentes agressivos. Uma coisa é trazer o esquizofrênico de volta a uma realidade, por ele já conhecida, e outra, construir seu ego a fim de funcionar total e adequadamente num mundo que não conhecia. Este outro mundo é o do seu corpo, e a terapia bioenergética oferece os meios de proporcionar ao paciente uma experiência imediata deste mundo. Isso não significa que este outro mundo não possa ser experienciado, a não ser através da terapia bioenergética. Isto pode ser obtido no contato de uma boa relação transferencial e, até certo ponto, em qualquer atividade física na qual possa engajar-se o paciente fora da situação terapêutica. Mas é tão melhor se essa experiência puder ser adquirida direta e gradualmente na sessão terapêutica. Isso porque
O calor do qual precisa o paciente é o produzido pelo fluxo de energia de seus próprios tecidos e musculatura. Poucos são os pacientes que ficam mais excitados do que quando descobrem que seus corpos estão se tornando vivos, quentes as suas extremidades e rosada e colorida sua pele. Lembro-me de uma paciente que no início de sua terapia ficou confusa e amedrontada quando fiz com que arqueasse seu corpo para trás e mantivesse essa postura. Tive que sustentá-la poucos segundos após. Ela havia começado a tremer e se sacudir, mas não sabia do que estava tendo medo. Pude indicar-lhe que estava com medo da sensação nas suas costas, o medo de que fosse dominada ou de que se quebraria em 1000 pedaços. Tudo o que sabia era que estava confusa. Entretanto, ao repetir esse procedimento e ao fazê-la trabalhar continuamente com seu corpo, ela começou a perder a confusão e o medo. Após um certo tempo, contou-me que não estava mais confusa nem amedrontada e que aqueles períodos de confusão que a perturbavam fora da terapia haviam igualmente desaparecido. Podia realizar mais coisas com seu corpo, à medida em que gradualmente adquiria controle. Então, começou a liberar mais energia dentro de si mesma e a experienciar o prazer como uma sensação corporal no movimento. Se a pessoa conhece as dificuldades que tais pacientes têm em vir a tolerar o prazer corporal, pode apreciar esse progresso. Em todos os pacientes, sua habilidade de experienciar o prazer como uma sensação corporal é um indício de sua progressiva saúde. Num outro paciente, a experiência da energia fluindo agradavelmente através do seu corpo, embora superficialmente, foi uma das mais agradáveis experiências de sua vida. Pode-se perguntar a esta altura em que, diferente os movimentos bioenergéticos dos exercícios físicos ou de outras formas de atividade física. É uma questão bem pertinente para a terapia deste problema. Muitos caracteres esquizoides estudam dança, e isso ainda não resolve seu problema básico. E, de fato, toda a extensão da terapia bioenergética está às voltas com a quantidade limitada de movimentos. Porém, esses movimentos ou atitudes nos quais a unidade do corpo é enfatizada dinamicamente. E somente quando todo o organismo participa num movimento que este se torna emocionalmente expressivo. É exatamente devido à inabilidade em se mover de modo unitário que o caráter esquizofrênico ou esquizoide é emocionalmente monótono. O neurótico que tiver essa unidade, mesmo que caracterologicamente rígido ou padronizado, é capaz de um grau limitado de expressão emocional. É importante para o problema todo da energia bioenergética que o terapeuta tenha um conhecimento profundo da dinâmica do movimento corporal. Ao socar o divã, por exemplo, indivíduos diferentes empregarão partes diferentes de seu corpo. Alguns o farão somente com seus braços, enquanto que suas costas não estão envolvidas no movimento. Outros o farão com suas costas, os braços se movendo somente como apêndices mecânicos. É somente quando é feito um esforço que envolva o corpo todo na ação que ocorre um sentimento concomitante de raiva. É necessário observar que partes do corpo estão retidas na ação, para compreendermos a natureza do bloqueio à liberação da emoção adequada. A saúde emocional pode ser definida em termos da habilidade de um indivíduo em envolver-se completamente em suas ações e comportamento. Não deveria surpreender que isso implique, em igual, habilidade para restringir uma ação quando a situação assim exigir. Ao nível psicológico, isso pode ser interpretado como uma afirmação a respeito da integridade do ego. Um ego
que não está dividido em ego consciente e superego inconsciente, que não está dividido pela difusão total ou parcial dos instintos que o compõem. Ao nível físico, implica a ausência de espasticidades e tensões crônicas nos elementos musculares do corpo. Uma motilidade aumentada proporciona maior variabilidade de ações e permite uma maior flexibilidade nas respostas às situações. Mas não estamos desatentos à importância da expressão corporal enquanto reflexo de suas qualidades internas. Reservamos um termo físico, graça, para designarmos essa virtude inata, e o estendemos para louvar nossos líderes. Apesar da dificuldade da aplicação de um tal termo, podemos, não obstante, tê-lo como nosso ideal de harmonia física no movimento. Do mesmo modo, como beleza expressa o mesmo ideal quanto à forma. Estar livre de limitações físicas impostas por espasticidades crônicas, estar liberto dos grilhões dos medos inconscientes, isto, e apenas isto, tornaria o homem capaz do amor no qual estão expressos os mais profundos sentimentos com a sua mais potente força agressiva.